Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos já na terça-feira, 15 de dezembro de 2020. O tema de hoje é Tempo para Descobrir Prioridades. Durante a história do povo de Israel, o povo foi se esquecendo do que Deus tinha feito por eles, e Deus tinha que levantar profetas, e esses profetas, eles reverberavam, eles eram o eco de Deus, para lembrar o povo de algumas questões importantes e essenciais para o povo de Deus. E sem dúvida uma delas era do sábado. E Isaías foi um profeta que tratou sobre este assunto especificamente. Então nós temos o capítulo 58 de Isaías, que trata do aspecto prático da vida de adoração do povo judeu, que era a questão do jejum, que era uma prática comum, até hoje ainda é, né? E também a questão da guarda do sábado, que foi ali, Jason, esquecido, né? Foram aspectos esquecidos pelo povo que o profeta teve que ressaltar mais uma vez. Exatamente. Deus estava fazendo uma renovação da aliança com Israel, né? Libertando o povo do cativeiro de Babilônia nessa época. E quando ele libertou o povo, Deus queria relembrá-los do sábado mais uma vez. Assim como eles haviam esquecido no cativeiro do Egito, esqueceram também no cativeiro de Babilônia. E aí Isaías 58, Deus vai lembrar o sábado Deus vai lembrar o povo de que é importante guardar o sábado para manterem a aliança. É o símbolo do relacionamento entre o homem e Deus. O primeiro aspecto, então, de Isaías 58 fala sobre a questão do jejum, o verdadeiro jejum, né, que era um aspecto não para glorificar a quem fazia, né, ou então para haver níveis de santidades ali entre eles, né, graduações de santidade, não era isso. Era para que o povo fizesse o bem ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, alimentasse a quem precisava. Era esse o propósito, né, que Isaías 58 mostra. Então, é um aspecto da vida prática. O outro aspecto que fala é sobre o sábado, né? E como o povo estava fazendo, desviando, né, a adoração verdadeira, profanando o dia de sábado. Nós temos aqui, Jason, até o texto de Jeremias que fala sobre isso, nesse contexto, né? Jeremias 17, que fala um pouco sobre isso, fala pra gente o que diz aí. O que acontece lá em Jeremias 17 é que o profeta repreende os israelitas porque estavam deixando as cargas comerciais entrarem na cidade no dia de sábado, ou seja, dava o pôr do sol e continuavam normalmente as atividades cotidianas, sem lembrar que aquele era um dia especial para parar as atividades semanais e renderem adoração a Deus. Então, estavam quebrando o sábado na prática, né? E isso hoje, talvez você que nos assiste, né, nosso público é praticamente todo adventista do sétimo dia, mas se você não for adventista, ou até mesmo se você tiver algumas dúvidas, é bom relembrar que o sábado é um dia para práticas que tiram da nossa rota as nossas próprias atividades comuns, né? Até porque o sábado foi incomum, né? Foi algo diferente, então não dá para tratar comum aquilo que Deus trata de maneira especial. Então, na prática, nós não podemos fazer as coisas que fazemos dia a dia no sábado, como trabalhar, né, prover o nosso próprio sustento. Não é para isso esse dia, fazer feiras. Para que serve o sábado? Para, entre outras coisas, fazer o bem, né, e se aproximar mais de Deus. E o profeta mesmo falou, né, Jason? Se você desviar o pé de profanar, foi uma promessa ali. Uma promessa. O pé de profanar o sábado, a promessa que Deus sustentaria. Com a herança de Jacó. Isso é muito interessante, pastor, porque a promessa atende à necessidade. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para o povo: vocês estão preocupados porque precisam trabalhar no sábado? Estão preocupados porque precisam prover o sustento próprio? Não se preocupe, guarde o sábado, trabalhe normalmente na semana, mas quando chegar o meu santo dia, deixe essas coisas nas minhas mãos e eu vou sustentar vocês com a herança de Jacó. Então, era um estímulo muito grande que Deus estava dando ao povo, né? Então, se você se preocupa sobre o dia de sábado, se vai perder o emprego ou não, se vai faltar alguma coisa em casa porque vai deixar de trabalhar no sábado, nós temos que dar um passo de fé e entender que Deus nos sustenta através da sua providência, quando nós guardamos o sábado. É importante ter esses aspectos em mente aí. Exatamente. Algumas pessoas são provadas na fé, né? E a aprovação, ela gera experiência, e a experiência, ela vai gerar uma intensificação na relação com Deus, né? A relação que nós temos com Deus é uma relação íntima, pessoal,
ela não é uma relação simplesmente abstrata, é uma relação prática. E quando nós vivemos a experiência de sermos provados e continuarmos fiéis, nós temos a possibilidade de aprofundar a nossa caminhada com Deus. Sem dúvida. O texto de Isaías 58 fala sobre várias metáforas, né, para a guarda do sábado. Desviar o pé de profanar esse dia. Profanar não é o que muitas pessoas pensam, né? Uma coisa mística. Profanar é simplesmente o contrário de santificar. Santificar significa separar, para separar do uso comum. Então, profanar é tornar aquilo comum. Quando nós tratamos o sábado como um dia cotidiano, igual aos outros 6 dias da semana, fazendo as mesmas coisas que a gente já faz, estamos profanando esse dia, fazendo justamente aquilo que Deus desaprova. Precisamos desviar o pé de profanar o dia de sábado. E a promessa é que você vai cavalgar nos altos da terra. Essa expressão é um símbolo de entronização. Quando alguém era entronizado, ele deveria rodear o seu reino, né, em cima de um cavalo e conhecer tudo aquilo ali. Então é uma promessa de entronização, né, que Deus faz àqueles que dedicam de maneira ideal a guarda do sábado. Que Deus te abençoe a vencer as tuas provações, os teus dilemas em relação ao sábado, e que você esteja firme sempre para a honra e glória de Deus. Um abraço para você e até o próximo podcast.